Jesus é bom, muito bom. Eu tenho uma impressão, desde ontem, um irmão me contou de uma visão que ele teve. O Senhor colocou muito forte no meu coração que pessoas teriam sonhos por esses dias, teriam visões. Isso tudo, como eu falei, ele está passando aqui um marca-texto, assim, na carta de amor dele para vocês. E essas visões, os sonhos, os milagres, algumas curas. E ao anunciar profeticamente, logo no primeiro momento, que isso ia acontecer, antes de criar qualquer clima ou expectativa, é uma forma de Deus mostrar, de Deus atestar aos seus filhos o seu amor. Houveram testemunhos depois aqui de pessoas que não creram, e mesmo não crendo, exatamente a essas Deus deu sonhos. Mas ontem, quando eu vi o irmão que me contou de uma visão, quando estávamos aqui todos nós, os pastores, e não sei mais quem se ajoelhou perto de nós, essa visão, um irmão tinha tido 6 anos atrás, e ele contava, como a igreja estava toda reunida e os pastores todos no chão, e ele sabia que a igreja só se reunia toda assim na Páscoa, ele a cada Páscoa esperava ver essa cena. E ontem ele viu cumprida a visão que Deus dera a ele 6 anos atrás. E quando ele me contou isso, me veio uma imagem na mente. Imagine aquela criança que pega moedas e coloca dentro de um porquinho. E vai juntando moedas, juntando. E um dia ela quebra o porquinho. E está um presentão ali, né? De real em real. Agora... E eu fiquei vendo como se Deus juntou suas moedas de oração, muitas moedinhas de oração que você colocou diante dele. E ele resolveu por esses dias quebrar um monte de porquinho, responder um monte de oração, resolver coisas. Ouvi outros testemunhos de pedidos de oração atendidos. Ouvi pessoas chegando para mim dizendo: eu estava com o coração duro há 12 anos. Há 15 anos que eu não abria meu coração e o Senhor me quebrou aqui. Esses dias têm sido dias de manifestação da graça e do amor de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Para concluir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, restavam 2 coisas. A primeira é o versículo mais repetido em todas as cartas. Nós lemos as 7 cartas e tem uma frase que está em todas as cartas. Que frase é essa? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez essa seja a mensagem mais importante das cartas, pois o Espírito continua falando. A primeira palavra que o Senhor me deu para dar a vocês foi: o Espírito está falando à sua igreja. Abra os ouvidos para ouvi-lo, pois Ele não usará esse microfone ou algum desses vasos que vem aqui necessariamente. Ele quer falar com você. Com você. Ouça-o no seu quarto, no seu carro, no seu banheiro, ao acordar de manhã. Ouça-o. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu pregaria uma pregação que o Senhor me deu essa semana, meditando sobre isso. Quando eu me dei conta que essa era a maior repetição, o Senhor me deu uma palavra e me levou a estudar a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. E eu fiquei encantado. Como tudo que Jesus fez
foi na dependência, ação e unção do Espírito Santo. Eu já sabia que os milagres eram manifestações do Espírito Santo, que as palavras de conhecimento, que as curas. Só que esses dias estudando, eu percebi que o nascimento de Jesus foi promovido pelo Espírito Santo, que a infância de Jesus, ele crescia na graça do Espírito Santo, Lucas 2:52, que foi o Espírito Santo que desceu sobre Jesus no dia do batismo e imediatamente o guiou para o deserto para ser tentado, e de lá o guiou para Cafarnaum, exatamente no dia que estava sendo lido Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Jesus diz, hoje essa palavra se cumpriu em mim, exatamente naquele dia. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, era com ele. Só que lendo mais a palavra, eu descobri que a morte de Jesus foi pelo Espírito Santo, que a ressurreição de Jesus foi pelo Espírito Santo. Paulo aos Coríntios diz, se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, esse mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais. O Espírito Santo está em toda vida, obra, exaltação, ministério. Em Atos capítulo 1, quando Lucas está dizendo, ali na introdução, que vai falar de tudo que Jesus fez, até está contando de como ele escreveu Lucas, aí ele diz, de tudo quanto o Senhor Jesus fez e falou pelo Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo. Agora, se Jesus, que é Jesus, dependia do Espírito Santo, imagine a gente. Aí eu queria passar um dever de casa, que eu não vou pregar sobre isso. Dever de casa é, leia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, e anote todos os versículos que você achar, falando sobre a ação do Espírito Santo na vida e obra de Jesus, e na vida e obra dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos é tão abundante essa evidência, que nós teríamos que mudar o nome do livro. Não era para ser Atos dos Apóstolos, era para ser Atos do Espírito Santo. E tanto Jesus como os apóstolos, todas as vezes que vão citar as Escrituras, ele não faz como eu geralmente faço, digo, Paulo disse, Isaías disse, eles sempre falavam assim, disse o Espírito Santo por boca do seu servo Davi, disse o Espírito Santo por intermédio do profeta. Toda a autoria da palavra de Deus é dada ao Espírito Santo por Jesus e pelos apóstolos. Tem que ser assim, não é? Disse o pastor Moisés para mim, ou disse o Rogério para mim, disse o Espírito Santo por boca do seu servo. A gente precisa estar atento para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo levou um irmão a dar uma palavra. O Espírito Santo está movendo e falando, e a gente precisa estar atento a ele. Então, dever de casa. Entenderam aí como é? Só que depois que vocês estudarem, ler os evangelhos, ler Atos dos Apóstolos, anotar, verificar pela palavra, orar, pedir revelação do Pai, eu queria sugerir 3 orações que vocês deviam fazer. Todos vocês. A primeira oração é assim: pedir que o Espírito Santo tire de nós tudo que não foi Ele que nos deu. Entenderam essa oração aí? Senhor, tira de nós tudo aquilo que não foi o Senhor que nos deu. Toda palavra que não é do Espírito Santo saia. Toda tradição que não é do Espírito Santo saia. Todo costume que não veio do Espírito Santo saia. Oração corajosa. Todo mundo orando e jejuando para que ele faça isso. Segunda oração: que tudo que foi o Espírito Santo que
que permaneça. Que tudo que veio do Espírito Santo, que fique, que se fortifique, que se fortaleça. Que toda revelação e renovo do Espírito Santo permaneça em nós e que perseveremos nela. Tudo que veio do Espírito Santo que fique e que a gente possa discernir que coisas eu tenho, que coisas eu faço, que coisas eu falo são do Espírito Santo para permanecer e as que não são do Espírito Santo que devem sair. E esse juízo precisa estar ancorado na palavra do Senhor. Por isso que é importante ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, para início de conversa. Porque depois a gente lê a lei e os profetas, profetizando isso. E a gente lê as cartas, corrigindo, animando, renovando o entendimento disso. Mas prioritariamente, ler os evangelhos e a ação do Espírito Santo na igreja primeira. Mas eu sugeri 3 orações. A primeira, quem lembra? Que saia tudo que não veio do Espírito Santo. A segunda, que fique, que permaneça tudo que o Espírito Santo já deu. Há décadas ele vem dando tesouros, preciosidades à igreja. Dons, revelações, palavras. E a terceira oração. Gente, tem muito mais do Espírito Santo a descer sobre a gente. A terceira oração é: manda mais, Senhor. Manda mais do Espírito. Manda mais dons. Manda mais graça. Manda mais cidades, mais povos, mais nações, mais obreiros, mais homens dons. Sabe uma coisa a ser revelada no meio da igreja? Você lê Atos dos Apóstolos, você sabe direitinho quem eram os profetas. Você está lendo lá, Silas era profeta. Filipe era evangelista. Os homens dons são conhecidos. Quem eram? O nome deles, o que é que eles faziam? E como o Espírito os usava. E nós sabemos bem quem são os presbíteros, quem são os diáconos na igreja, quem canta, quem está escalado para cantar, mas quem são os evangelistas da igreja? E eu não estou falando daquela evangelização que é ordem para todo crente. Que todo crente recebeu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo é evangelista enquanto ministério comum. Mas existe um dom ministerial, um homem-dom chamado evangelista. E diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os pastores e mestres são mais conhecidos. Mas quem são os apóstolos? Quem são os profetas? Quem são os evangelistas? O Senhor tem para revelar. O Senhor tem para dar. Que alegria eu fiquei, grande alegria no meu espírito, grande exultação, quando eu soube como o Espírito Santo indicou a última consagração de um presbítero no meio de vocês. Pela ação do Espírito Santo, um homem de Deus foi levantado, mas Deus quer levantar muitos, não só presbíteros e diáconos, como apóstolos, profetas e evangelistas. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Você faz uma oração assim: Senhor, manda mais de ti, revela mais do teu amor, revela mais do teu espírito, nos dá mais. E para receber esse mais, a gente precisa se esvaziar. Mas é se esvaziar não do que Deus já nos deu, é se esvaziar daquilo que a gente agregou ao que Deus nos deu. Isso precisa ser tirado. Odres velhos, furados, rotos, precisam ser rompidos. Precisamos viver na dependência do Espírito Santo. É comum encontrar em Atos dos Apóstolos a frase: pareceu bem ao Espírito Santo e ao presbitério, pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. O nosso presbitério, lá na nossa cidade, tem uma oração constante, que é assim: todos os dias, quando nos reunimos, a primeira oração é: Senhor, que antes de parecer bem a nós,
que pareça bem a ti. Nos dá ouvidos sensíveis para te ouvir. Não permita que nada que é nosso fique na igreja. Não permita que a gente atrapalhe. Se você não atrapalhar o Espírito Santo, você já faz uma grande obra. Uma grande obra. Conseguiram anotar as 3 orações? Qual é a primeira? Que saia tudo que não veio do Espírito Santo. Amém? Quem tem coragem de fazer essa oração? Então já faça aí. Senhor, que saia, em nome de Jesus, tudo que não veio do Espírito Santo. Segunda oração. Que permaneça tudo que veio do Espírito Santo. Senhor, que nós permaneçamos firmes naquilo que o Senhor já nos deu, na revelação que o Senhor já nos deu, naquilo que o Senhor já nos aperfeiçoou, nos dá perseverança, em nome de Jesus. Amém? E a última oração, quem lembra? Dá mais, Senhor. Peça com fé, dá mais. Peça com fé. E o Senhor está te dizendo, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que os pedirem. Peça e Ele te dará mais. Peça com fé. Manda mais, Senhor. Manda mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dever de casa, está aí. A leitura e as orações. Isso aí vocês vão rendendo aí nas casas, nos grupos, nos setores, nas cidades. Isso aí é material de trabalho para um ano todo. Agora, uma outra coisa o Senhor tinha colocado no meu coração para ler para vocês. É uma carta que eu tinha escrito em 2010, ou 2012, não lembro, que é baseado em todas as cartas do Apocalipse, uma carta só. Das 7 eu fiz uma. Só que hoje, pela manhã cedo, eu pedi ao Senhor para atualizar essa carta, especificamente para a igreja em Porto Alegre. Pois eu trago aqui uma carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Porto Alegre. Enviei para o presbitério, na pessoa do senhor José Gustavo. E tem umas 2 ou 3 impressas aqui. Ela pode ser, de algum modo, veiculada para vocês. E eu vou ler uma carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Porto Alegre. Quem tem ouvidos, ouça. Estas coisas diz o Filho de Deus, o carpinteiro de Nazaré, o Filho do homem. Neste momento, estou vestindo uma longa túnica branca, com um cinto todo de ouro à altura do peito. Minha cabeça, meus cabelos, estão brancos como a lã, como a neve. Meus olhos estão como chamas de fogo, e da minha boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e o meu rosto está brilhando como o sol do meio-dia. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Estive morto, mas eis que vivo. Sou o primogênito dentre os mortos, o príncipe, o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha, o Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno, e tenho as chaves de Davi. E o que eu abro, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. Eu amo vocês, e os libertei dos seus pecados pelo meu sangue. Deles eu não me lembrarei, recebam o meu perdão. Eu quero que vocês me amem e que se amem uns aos outros. Mas eu os amei primeiro, e o meu amor é a fonte do seu amor. Minha noiva, tem algumas coisas em vocês que eu amo, que me fascinam. Eu tenho muitos elogios a vocês. Eu amo o trabalho de vocês. Sei que alguns se esforçam tanto, que se dão ao trabalho para mim e por mim, que perdem noites de sono pensando,
planejando, trabalhando. Fico feliz com a dedicação e a perseverança. Todas as vezes que vocês fazem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fazem. Fico feliz com as visitas aos presos, aos hospitais, aos perdidos. Alguns de vocês têm trabalhado muito. Alguns sofrem por se sentirem sós no trabalho e se perguntam, por que nem todos trabalham? Tenham paciência e façam para mim. É isso que importa. Amo a perseverança de vocês. Alguns me seguem há tantos anos. Passaram por tantas lutas, tantas tribulações, mas não desistiram, continuam perseverando. Viram alguns cair, outros escandalizar, mas não se apoiaram nos homens, perseveraram. Eu escolhi esses dias para abençoá-los, para responder orações antigas. Usei meus servos para lhes dar esperança, para gerar o renovo da fé. Creiam, pois é só o começo. Para mim, nada é impossível e tudo é possível ao que crê. Alguns de vocês não toleram os maus, eu também não tolero. Gosto desse zelo de vocês pelas minhas coisas. Como vocês se escandalizam e se espantam de que alguém blasfeme o meu nome? Como se assustam quando alguém faz o mal a meus pequeninos? Tenham cuidado com aquele que se diz apóstolo, mas não é. E para discernirem, leiam a minha palavra, se alimentem dela, perseverem nela. O espírito de engano e falsa profecia ronda a igreja. Cuidado, estou voltando e quero minha noiva santa, pura e sem mácula. Sabe uma coisa que eu amo em alguns de vocês? É que vocês não desanimam. Ninguém tira o ânimo de alguns de vocês. Em meio a lutas, tribulações, perseguições e sofrimento. Mas em tudo, vocês têm dado graças ao Pai e têm permanecido animados e aquecidos. Esse louvor em meio ao sofrimento enche os céus de alegria. Vocês odeiam as coisas que eu odeio. Eu criei vocês para serem iguais a mim. Como me alegro quando encontro em vocês um sentimento igual ao meu. Alguns de vocês vivem em um ambiente tão hostil, onde está o trono de Satanás, mas conservaram o meu nome. Vocês não se envergonharam de mim, vocês me honraram, mesmo sofrendo perseguições. Agora, sabe o que mais mexe comigo? É o amor. Quando eu vejo vocês se amando, eu tenho a sensação que valeu a pena tudo o que sofri. Quando um pai ama seus filhos, quando um casal se ama, quando dois amigos se preferem, quando dois noivos se guardam, oh, como fico feliz. Aquele que não ama, não me conhece. Eu sou o amor. Outra coisa que me agrada é a fé. Sem fé é impossível me agradar. Alguns me viram face a face e me rejeitaram, me feriram, me traspassaram. Mas vocês não me vendo, me amam. Não me tocando, mas crendo, com gozo indizível, me amam. Eu amo esta fé que leva vocês a me pedirem. E eu respondo com alegria quando vocês pedem com fé. Também amo a expressão de amor através do serviço. O serviço dos santos é o amor encarnado, é a fé prática, é a maior expressão do amor e da fé.
Alguns aí dizem que me amam, mas como? Se não amam gente que eles veem todos os dias. Não amam. Quem me ama, ama os demais. E este amor os leva a servir. Além da perseverança, tenho visto que muitos de vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Outra coisa que eu amo é os que guardam a minha palavra. Quem me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o ama, e nele fazemos morada. Eu sei que para alguns de vocês, a coisa não está fácil. Tem gente que vive na presença dos maus. Alguns estão sendo assediados pelos falsos apóstolos e falsos profetas. Alguns estão numa pobreza, em meio a muitas tribulações. Alguns nem vão sair delas. Sofrem pelos que se dizem meus e não são. Algumas mulheres estão casadas com incrédulos. Algumas estão sendo traídas. Conheço a dor de vocês. Tenham paciência. Não reajam na carne. Eles não estão rejeitando e maltratando a vocês. É a mim que eles rejeitam. Alguns têm uma vizinhança difícil. Há alguns de vocês que estão sendo vítimas de perseguição e zombaria. E outros estão numa perseguição disfarçada, em meio a uma falsa paz e falsa prosperidade. Se alguém viver de verdade para mim, será perseguido. Se você não está sendo perseguido, vigie. Perseverem. Eu volto logo. E quem perseverar até o fim, vai receber a coroa da vida. Não tenham medo. Eu venci o mundo. E eu estou à porta e bato. Ouça a minha voz e abra a porta, para cearmos juntos. É da nossa comunhão que você depende para viver. Sem mim, nada você pode fazer. Tenho algumas advertências. Alguns de vocês deixaram o amor que tinham primeiro. Alguns estão fazendo obras para mim, mas sem mim. Eu não quero escravos, quero uma noiva. Vocês se lembram de Marta e Maria? Vocês não têm ideia de como foi bom aquele dia ter Maria aos meus pés. Marta estava fazendo comida para mim. Mas eu não estava nem com fome, pois a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. Eu queria mesmo, era a atenção de Maria. Eu amo quando vocês me preferem. Eu amo quando eu sou o primeiro no coração de vocês. Alguns de vocês toleram os falsos profetas, convivem pacificamente com aqueles que se dizem irmãos, mas são fornicários, impuros, adúlteros, idólatras, fofoqueiros, maledicentes e julgadores. Eu não gosto dessa mistura. Para mim, ou é ou não é. Tem gente que tem nome que está vivo, mas está morto. Tem os que nem são quentes, nem frios, são mornos. Ainda tem os discípulos de Balaão, aquele avarento, que instruiu Balaque a armar ciladas contra o meu povo. Tem alguns destes misturados no meio de vocês. Cuidado, aqueles que relativizam tudo, que diluem o ensino. Cuidado, são discípulos de Balaão. Ainda tem gente se achando. Eu sou rico, famoso, poderoso. Eles dizem, é nada. Tu és miserável, pobre, cego e nu. Cuidado com a pornografia. Ela macula o leito, traz impureza para a mente e para o corpo. Por esses dias, alguns se arrependeram, lembraram onde caíram e voltaram para mim. Houve festa aqui no céu. Alguns poucos ainda não se arrependeram, ainda dá tempo. Andem na luz, confessem aos outros para serem libertos. Busquem
sabedoria. O mais importante agora é o dia a dia, a continuidade. O diálogo entre marido e mulher, entre filhos e pais, entre os irmãos e amigos. Vigiem, estejam atentos. Desenvolvam esta semente de amor plantada entre vocês esses dias. A terra é boa, estava seca. Derramei água, fiz chover sobre vocês. Mantenham a terra úmida. Deixo-vos na dependência do Espírito Santo. Permaneçam, buscando sua orientação e inspiração. Ele é o vosso Consolador, enviado por mim para permanecer convosco e os guiar a toda a verdade. Usufruam deste tesouro. Tenham cuidado, pois eu posso voltar na hora que você não espera. Aí tirarei seu castiçal. Cuidado para que ninguém roube sua coroa. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida no paraíso do meu Deus. Não sofrerá o dano da segunda morte. Comerá o maná escondido. Receberá um nome novo numa pedrinha branca. Darei autoridade sobre as nações para regê-las com cetro de ferro. Andarão comigo com vestes brancas. Não riscarei seus nomes do livro da vida. Pelo contrário, eu o reconhecerei diante do meu Pai. Farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e não a removerei de lá. Escreverei nela o nome do meu Deus, e o meu novo nome, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E vão se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci, e estou assentado à direita de meu Pai no seu trono. PS, eu te amo. O Senhor acordou uma irmã essa madrugada e disse para ela mandar um recado para mim, que tinha me enviado aqui como ao profeta Jonas. E quando esse recado chegou até mim, Jonas veio trazer uma palavra de arrependimento. O recado que o Senhor mandou para mim através dessa irmã, essa madrugada. E o que saltou ao meu coração na hora que eu recebi esse recado do Senhor, é que Jonas foi o único profeta que teve um sucesso que nem Jesus teve. Jonas conseguiu uma coisa que nem Jesus conseguiu. Quando Jonas pregou a palavra, o arrependimento foi 100%. Todos cederam. Todos se arrependeram. O juízo que estava por vir foi completamente cancelado. E eu tenho fé que essa palavra profética pode se cumprir aqui. E aqueles que nem na quinta, diante do Senhor, nem na sexta já aqui, nem no sábado aqui, não se arrependeu ainda. E o Senhor está te dando essa chance mais de se arrepender. E eu queria te convidar aqui. O Senhor quer 100% da sua igreja arrependida aos seus pés. Você tem essa chance, eu queria orar por você. Se tem alguém assim que ainda está resistindo ao Senhor, com muito amor o Senhor te chama para essa oportunidade. E aqui não temos pressa. E aqui você sabe o que você está passando, o que você está sentindo. Tem uma pessoa aqui com o coração muito amargurado, que não está conseguindo perdoar. E já não veio até aqui, porque sabe a consequência de vir aqui. Você leva Deus a sério, e você não quer fazer nada para que os outros vejam o que você está fazendo. Você quer tomar uma decisão séria diante de Deus. E você sabe que vai ter que perdoar essa pessoa. E você não quer perdoar essa pessoa. O Senhor Jesus já levou essa amargura sobre ele. Se renda.
Esse fardo é pesado demais para você, está matando você. O fardo de Jesus é leve. Se renda aos pés de Jesus. E a igreja clama em espírito para que cada um, para que se cumpra isso aqui, que todos se quebrem, que todos se rendam, que não fique um coração inteiro diante desse amor de Jesus. Tem uma pessoa aqui que está com medo de cair de novo, com medo de que não vai conseguir. E o Senhor está dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Jesus é o centro da vida da igreja. Jesus é aquele que faz todas as coisas em nós. Não é uma obra que fazemos para Ele, é Ele em nós. Colossenses 1:27 diz o quê? Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança não está em você, está em Cristo. Venha, sem medo. Ele vai te fortalecer, Ele vai te guiar. Tem uma pessoa aqui que está com vergonha de confessar seu pecado. Cometeu uma coisa muito feia. E está com muita vergonha de contar para os pais. E o Senhor está dizendo: eu já vi, teus pais são pecadores, eu sou santo, eu vi teu pecado. Pior ainda, eu fui no inferno por causa do teu pecado. Eu provei da morte eterna no teu lugar. Venha até mim, eu tenho perdão para te dar e força para você confessar. Tem uma pessoa aqui que está com uma incredulidade, que mesmo depois de todas as evidências que Deus deu, você ainda duvida. Você ainda está duvidando. Está dizendo: será que isso é invenção? Você se tornou uma pessoa cética. E o Senhor está querendo quebrar seu coração. Renuncie essa incredulidade. Creia no Senhor. O Senhor sonda e conhece o teu coração. Você está pedindo uma prova, um sinal. O Senhor diz assim: uma geração perversa pede um sinal, mas eu não vou dar sinal. Se quebranta diante do Deus Todo-Poderoso. Não é Ele que está ao teu serviço, ainda que Ele nos sirva com amor. Nós é que somos servos. Nós é que temos que nos render. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Eu não estou apressado para encerrar esse momento aqui, mas o Senhor está apressado em conquistar teu coração, porque Ele te ama, porque Ele te quer, porque Ele te conhece, porque Ele sabe da tua luta, da tua dor. Tem uma pessoa aqui que está com muita mágoa, mas não é de nenhum irmão, é com mágoa de Deus. Está perguntando assim: Senhor, por que você fez isso? Por que você permitiu isso? E o Senhor te diz: por que tu, ó vaso, pergunta ao teu oleiro, por que fizeste isso? Eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, pois eu transformo toda maldição em bênção. Se renda aos pés do Senhor, libere essa mágoa do seu coração. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa o Espírito Santo
te levar a interceder. Que ninguém fique aqui de espectador passivo. Inclusive, essas pessoas que estão aqui estão precisando de alguém perto, profetizando, abraçando, orando. Deixa o Espírito Santo te usar. E também tem pessoas que estão sentadas por aí, mas que precisam... O Senhor quer te usar. O Senhor está me usando aqui para algumas palavras específicas, mas o Senhor quer usar muitos de vocês. Não fique sentado como espectador, ou fique intercedendo, ou se levante como agente do Espírito Santo para completar a obra que o Senhor quer fazer aqui no meio dessa igreja. Tem feridas antigas e profundas que o Senhor quer sarar. Tem pessoas amarguradas, tristes. Tem pessoas que estão cativas, sentadas num lugar que está sem força. Satanás está tentando prender você na sua cadeira, e eu te liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está livre das amarras. Em nome de Jesus, aqui é a liberdade para o Espírito Santo agir. O povo de Deus está diante do Todo-Poderoso, e o Espírito de Deus tem plena liberdade aqui para agir. Profeta de Deus, levanta do teu lugar, o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar, não só para alcançar alguém que está aqui, mas alguém que está lá. Deixa o Espírito te guiar. Deixa o Espírito te guiar. O Espírito Santo é o maestro aqui. Uma das coisas que o Senhor mandou o recado foi assim: não é hora de um espetáculo, é hora de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão. Tem um clamor assim, ó, que você pode fazer, que essa é a vontade de Deus. Deus revelou a sua vontade através da sua filha. Deus acordou sua filha de madrugada para revelar a sua vontade. E a sua vontade é que todos se rendam, que todos se convertam, que todos se dobrem diante do Todo-Poderoso. Clama, diz: Senhor, que todos se quebrem. Vai clamando no teu espírito, vai intercedendo diante de Deus, vai lembrando do nome de pessoas. Eu não conheço a história de ninguém, mas você conhece. Clama, ora por teu filho, por teu marido, por tua esposa, por teu amigo, por teu vizinho. Ah, Senhor, completa a tua obra, Senhor. Completa a tua obra. Tem alguém que está com muita vontade de fazer uma coisa aqui. E está pensando: será que isso é da minha carne? Não é da sua carne, é o Espírito de Deus que está falando contigo. Faz o que o Senhor está mandando. Faz o que o Senhor está mandando, em nome de Jesus. Amados Senhor, irmãos, o Senhor colocou muito forte no meu coração uma palavra para os jovens, para os adolescentes. Uma palavra que gerou um temor no meu coração, porque esses jovens adolescentes são a igreja que vai levar o Evangelho para as gerações futuras. Muitos de nós talvez não estejamos vivos lá para levar o amor do Senhor a essas pessoas que estão aí no mundo perdidas. E esses jovens, muitos jovens adolescentes, estão indiferentes a tudo que está acontecendo aqui. O Senhor está se derramando com poder, com autoridade. O Senhor está ministrando milagres, trazendo cura. O Senhor está trazendo arrependimento, quebrantamento. E tem muita gente olhando para o lado, procurando alguma coisa interessante para ver. Muita gente está procurando algo menos careta, menos chato. Meu irmão, isso é uma mentira de Satanás. Eu quero denunciar todo o espírito de distração, de alheamento aqui. O Senhor me revelou que muitas crianças, muitos jovens,
na saída do Egito, quando estavam sendo libertos por Deus. Foi um período muito grande de caminhada ali. E muitos porque já nasceram no deserto, já nasceram vendo o maná descendo dos céus, já nasceram vendo milagres do Senhor. Muitos desses irmãozinhos pequenininhos começaram a considerar as coisas de Deus como sendo comum, sendo corriqueiras, como sendo normal. Isso não faz diferença, mas faz diferença. E o Senhor me encheu de alegria quando o irmão pediu para que quem tivesse a vontade de falar algo e achava que era coisa da sua carne, aquilo ali foi para mim, tenho certeza. Eu estava numa luta para falar ou não, porque eu sei que em muitas coisas eu não sou modelo ainda, sou um homem pecador, mas Deus tem me dado graça, Deus tem me dado alegria em falar do Senhor, levar o Evangelho às pessoas que não conhecem o Senhor. E eu percebo que muitos jovenzinhos, muitos adolescentes perderam esse temor, perderam este amor ao Senhor, esse primeiro amor. E o Senhor está chamando de volta. Se você está com o teu coração indiferente para Deus, se você está com o teu coração duro, achando que isso é coisa do teu pai, é coisa para tua mãe, para os teus avós, coisa do passado, meu irmão, eu denuncio essa mentira de Satanás e te chamo aqui na frente. Vem aqui, dobra o teu joelho, entrega o teu coraçãozinho para Jesus. Tive alegria muito grande de falar com um jovenzinho aqui, na sexta pela manhã, no primeiro apelo, um jovenzinho de 12 anos, que veio aqui, entregou o coraçãozinho para o Senhor, já tem andado no nosso meio, mas ele veio aqui, porque ele sabe que ele precisa de ainda mais. Se você sabe que o teu filho está precisando, e o teu filho está aqui, vai falar com ele, pega pela mão dele, vem com ele aqui. Não por constrangimento, mas com amor de pai, que sabe que teu filhinho está precisando. É para isso que Deus te colocou sobre a vida desse menino, dessa menina. Se você sabe que ele está com o coração enfraquecido no Senhor, traz ele aqui, chama ele, convida ele, não obriga ele, mas convida. De repente está faltando um encorajamento. Vamos lá, filho, eu vou contigo. Estava conversando com o Moacir, com o Nilson, e agora com Samuel, sobre uma coisa forte nesta carta de Jesus para a igreja de Porto Alegre. Há muitas coisas fortes, mas uma muito séria, é uma coisa com que eu tenho certeza de que o presbitério tem lutado com oração, e com ação, e com certo temor. É a questão da mistura entre nós. Isso que veio na carta com muita força. E que nós já tínhamos ouvido do nosso amado irmão, profeta que Deus trouxe aqui, nas ministrações das cartas. Mas agora veio com muita força. Mas ao mesmo tempo, a carta trouxe uma coisa muito preciosa, que eu anotei. Diz que nesta igreja, é Jesus falando conosco, nessa igreja, há muitos que querem ser como Jesus. E Jesus faz uma coisa por nós, sempre, e nunca cessa. Ele é o constante e fiel intercessor. Nós temos intercessor no céu. Jesus é o
o intercessor por nós. E eu concordo com o que Jesus disse em tudo. E se ele diz que há muitos que querem ser como ele, eu conheço irmãos entre nós. Eu não conheço todos, conheço um pequeno grupo, vamos dizer assim, que eu conheço melhor. Mas eu conheço irmãos que querem ser como Jesus. Eu disse para Samuel que eu sabia que alguns, que não são poucos, entre nós que querem ser como Jesus. Então sejam intercessores como Jesus. Vamos interceder sem cessar uns pelos outros, pelo nosso amado presbitério. Intercedam pelo Erasmo e por mim, esses dois velhos, mas não tão velhos assim, porque se fôssemos velhos demais, Jesus já tinha nos levado. E se Ele nos mantém aqui, é porque Ele ainda precisa de nós aqui. Mas intercedam por nós. Não é fácil quando você quer acabar com a mistura, quer trazer disciplina no meio da igreja, e você tem receio de faltar com o amor. Aí a coisa não fica fácil. Mas se houver muitos de vocês que querem ser intercessores, como Jesus intercede por nós, então intercedam pelos seus líderes, para a sabedoria, a graça, o discernimento, para nós darmos um fim nessa mistura que nós temos que confessar que há entre nós. E Deus nos ajudará a fazer isso. Amém. Queridos, quem aqui dentre vocês ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Levante a mão, Senhor. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem cá. Quem não foi batizado com o Espírito Santo ainda e quer ser, vem aqui para nós orarmos por vocês. Quem pode andar no Espírito, depender do Espírito, beber do Espírito, se não foi batizado com o Espírito Santo, né? Então, muito apropriado. No dia da ressurreição, olhe, preste bem atenção, queridos. No dia, eu desconfio que alguns não sabem o que é ser batizado no Espírito Santo. Entre nós, apesar de todo o ensino, no dia da ressurreição, Jesus chegou para os seus discípulos, os 12, que eram 11, e fez assim: soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, queridos, eles estavam prontos? Eles estavam prontos? Tem gente sacudindo a cabeça assim, que sim, e outros que não. Eles não estavam prontos. Que Jesus disse: vocês não saiam de Jerusalém. Ele havia dito: ide por todo o mundo. Mas disse: não saiam até que do alto sejais revestidos de poder. E ele estava falando do batismo no Espírito. Diz: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Não é nem com o Espírito Santo, é no Espírito. Não existe batismo com, é batismo no. Se você toma um pouco d'água, você tem água em você. Se você se joga numa piscina, a água tem você. Não basta ter o Espírito tem que ter você. Aleluia. Todos que estão aqui, que
estão respondendo ao que o Samuel falou. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Então, todos vocês que vieram à frente aqui. João Batista disse que ele batizava com água para arrependimento, mas viria aquele que era mais poderoso do que ele e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o mesmo Jesus que andou lá, ele está presente aqui. E ele é o batizador. Os nossos irmãos que estão com vocês, que querem ser batizados no Espírito, eles estão apenas ao lado de vocês, mas o batizador é Jesus. E se tu pede para ele que tu queres pão, ele não vai te dar uma pedra, ele vai te dar essa preciosidade na tua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E se tu pede para Jesus te batizar, ele tem prazer nisso, porque ele quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Todos me escutam? Agora nós vamos orar pedindo que o Senhor batize no Espírito Santo. Todos nós vamos orar igual. Senhor, tu és o batizador no Espírito Santo. Eu quero te pedir que tu me batize no Espírito Santo. E se você faz essa oração, você pediu e ele te dá imediatamente. E o Espírito Santo que está dentro de você, pela obra de Cristo, ele vai se manifestar na tua vida. E ele se manifesta de diferentes maneiras. Aleluia. Aleluia. Isso. Você não vai receber nada de fora. O Espírito Santo habita em você. Agora ele quer se manifestar na sua vida. Essa imersão no Espírito vai se manifestando agora, em nome de Jesus. Aleluia. Isso. Se pediu, recebe. Todos os que pedem, recebem. Ele é o doador. Ele é o batizador. Aleluia. Agora todos deixam manifestar os dons do Espírito Santo. Aleluia. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode receber palavra de sabedoria, de conhecimento, você pode fazer conforme o Espírito vai se manifestando na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Os irmãos que estão próximos, imponham as suas mãos. Aleluia. Ninguém vai ser forçado a nada. O Espírito Santo vai se manifestar na tua vida. Aleluia. Ele é o doador. Aleluia. Sim, em nome de Jesus. Isso. Em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas aqueles mesmos estavam reunidos e outros mais, em Atos 4:31. E novamente, todos foram cheios do Espírito Santo. E mesmo se você já foi batizado com o Espírito Santo, levante suas mãos, fiquemos todos de pé. Todos seremos cheios do Espírito Santo. Abra sua boca e deixa fluir o que do Espírito sai. Quando eu era menino, quando alguém queria vento no sertão, dava um assovio assim, ó. E o vento vinha. E Jesus soprou sobre os seus discípulos assim, ó. E disse: recebei o Espírito Santo. Pois eu vos digo, recebam o Espírito Santo. Recebam dons, graça. Recebam mais de Deus, mais dons, mais alegria no Espírito Santo, mais certeza da salvação, mais vida, mais sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça, pois Ele dá a quem pede. Em nome de Jesus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar,
Interpretação de línguas. Não vai ser raro na igreja a interpretação de línguas. Em nome de Jesus. Palavra profética. Bebam do Espírito, andem no Espírito. Em nome de Jesus. Tem uma canção no meu espírito para cantar junto com vocês. Que diz assim: que bom ver tua igreja restaurada no amor. Que bom que não há barreiras. E os restos eu não sei, mas Nilcinho já sabe, vai cantar conosco aqui. Como eu já não sei, que eu não sei cantar. Mas eu tenho sonhado com esse momento, que juntos aqui, restaurando o amor, restaurando alianças, vivendo em união. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E ali o Senhor ordena a sua vida para sempre. Juntos, abraçados, clamando. Essa canção especial marca um tempo dessa igreja. Um tempo de coisas que o Espírito Santo deu e que vai permanecer. E um tempo que o Espírito Santo nos levará a um caminho novo. Marca uma nova estação. É primavera. Deus mandou um colibri hoje aqui para beijar essas flores. É tempo de primavera. É tempo de graça, de derramar do céu. Aleluia. Aleluia. Que bom é ver teu povo vivendo em união. Que bom não ver barreiras. Que bom não ver barreiras separando a comunhão. separando a comunhão. Pois sabemos, Pai, Pai, que quando assim viver, Tu ordenas sobre nós a Tua bênção. Tu ordenas sobre nós a tua bênção. Que bom ver Tua igreja Bom ver tua restaurada no amor. restaurada no amor. E ver também que Tu a restauraste no louvor. Também que tu a renovaste no louvor. Por isso, ó Deus Pai, Por isso, ó Deus Pai, sem impedimento algum, impedimento algum, adoramos ao Teu Filho que nos tem feito um. adoramos ao teu Filho que nos tem feito um. Tem-nos feito um só corpo. Tem-nos feito um só corpo e um só Espírito, como tu, ó Pai Cristo, sois tem-nos feito um só corpo e um só Espírito, como tu, ó Pai Cristo, sois como tu, ó Pai Cristo, sois Tem-nos feito um só corpo e um só Espírito, como Tu, ó Pai, como tu, ó Pai Cristo,